Raciocínio clínico, será que é tão importante desenvolver o seu pensar tanto quanto a sua parte técnica dentro da sua profissão? Eu sou Ramon Scatolin, seja bem-vindo ao meu canal. Você que é fisioterapeuta, profissional do movimento, já clica aqui para se inscrever e receber as notificações dos próximos e novos vídeos aqui do canal e também já deixa o like aqui nesse vídeo e compartilha esse conteúdo com mais profissionais que vão gostar de ouvir o que eu vou falar agora. Raciocínio clínico sempre foi encarado como algo para depois. Primeiro eu preciso aprender a técnica, primeiro eu preciso aprender terapia manual, como mobilizar aquela articulação, como manipular, eu preciso aprender aquele exercício, para que serve aquele exercício, né? Para qual grupo muscular, e aí a gente vai deixando por último o pensar. Tá, mas quando eu devo usar aquela técnica de terapia manual? Quando eu não devo usar aquela técnica? Para quem esse exercício é indicado? Mas será que eu devo progredir, regredir? Enfim, todas essas dúvidas vão permeando várias áreas de desenvolvimento de um profissional do movimento, seja fisioterapeuta, um profissional de educação física, mas na hora de você aplicar com o seu aluno, com o seu paciente, aí você precisa pensar. Senão, você vai estar fazendo mais e mais daquela receita de bolo que você aplica ou que você vê por aí sendo aplicada para todo mundo. Eu quero fazer uma série de vídeos aqui, e esse é o primeiro deles, para falar sobre raciocínio clínico, a importância de você pensar. Eu costumo dizer em sala de aula que a nossa profissão, ela não é uma profissão técnica. Então, por exemplo, eu sou fisioterapeuta, mas eu não sou técnico em fisioterapia. E nada contra as profissões que têm a parte técnica, a formação técnica, porque elas são extremamente importantes. A gente vê, por exemplo, técnico em enfermagem, é uma demanda importantíssima. O que eu quero dizer é que dentro da nossa profissão como fisioterapeuta, como profissional de educação física, na hora que você vai fazer um planejamento terapêutico, quando você vai montar uma prescrição de exercício, você precisa pensar e adequar para aquela pessoa conforme as necessidades, conforme as capacidades e demandas que ela vai ter ali. Por isso, como a gente não é técnico, a gente não segue um passo a passo, e sim a gente começa a pensar para passar isso para os nossos alunos e pacientes. O que eu quero pensar e mostrar para vocês nesses vídeos são maneiras de você desenvolver o seu raciocínio clínico seguindo uma linha coerente de pensar, de fazer um passo a passo. Nesse primeiro vídeo aqui, eu escolhi uma maneira de desenvolver esse raciocínio clínico para compartilhar com vocês, baseado na pirâmide de Gray-Cook. A pirâmide de Gray-Cook, que você vai ver aqui na tela, ela mostra que existem um passo a passo, uma evolução que você pode seguir, e a pirâmide não precisa ser fixa, apesar dela ter uma coerência na ordem que ela está, para você aplicar. Então, um exemplo, o que Gray-Cook fala? Ele fala que na base da pirâmide eu tenho ali a parte miofacial. Então eu vou preparar a minha musculatura para começar aquele treinamento. Eu até já citei esse autor e essa pirâmide em outro vídeo aqui do canal, onde eu falei sobre um artigo que é meio polêmico, né, de autoliberação antes de fazer um treino de potência. Então, se você não viu também, não deixa de conferir que está aqui no canal. Beleza, a primeira parte eu vou preparar o meu corpo trabalhando a parte miofacial, ou seja, uma autoliberação, seja com um rolo, com uma bola. Eu estou avisando aqueles grupos musculares que eu vou utilizar eles e não necessariamente promovendo só um relaxamento. No segundo degrau dessa pirâmide, Gray-Cook fala sobre mobilidade. Então eu vou preparar as minhas articulações para aquele treino, para aquela sessão. Então eu vou usar estratégias de mobilidade. E o mais interessante, presta atenção, o mais interessante é que ele linka todo o raciocínio dele com o topo da pirâmide, que geralmente vai ser o treinamento de força ou o exercício de força. Então ele está preparando tudo para chegar lá no topo da pirâmide. Depois de mobilidade, ele vai subir para estabilidade. Na estabilidade, então, ele promove uma ativação, um recrutamento neuromuscular dos principais músculos envolvidos naquele exercício que vai ser executado lá no topo da pirâmide. Então, ele vai preparando o corpo, autoliberação, mobilidade articular, estabilidade, trabalhando esse recrutamento, para depois entrar, conforme o objetivo de cada prescrição ou abordagem terapêutica, em potência, treino de potência, onde eu tenho valências, né, força vezes aceleração, enfim, eu posso trabalhar mais a valência dentro de potência de velocidade, mais a de aceleração, que são diferentes,
e você vai definir o que é mais importante para aquele momento. E também ele pode subdividir isso em potência leve e, traduzindo ao pé da letra, potência pesada, que seriam subdivisões dessa parte da pirâmide, ou seja, nós já estamos falando de outro degrau. E por último, o treino de força ou o exercício de força que você deseja para aquele paciente. Vamos colocar em um caso real para ficar mais claro aqui e a gente fechar o nosso raciocínio clínico. Então, se eu tenho um paciente que tem uma dor femoropatelar, uma dor anterior do joelho, um sintoma anterior do joelho, e eu preciso expor ele a um agachamento, porque ele precisa sentar e levantar, essa é a queixa dele, entrar e sair do carro, por exemplo, sentar e levantar no vaso sanitário, de uma cadeira, quando ele vai à igreja, quando ele está jantando. E aí você entende que lá na base da pirâmide eu tenho que fazer uma automobilização de tecidos moles, ou manual, no caso da fisioterapia, ali de quadríceps, de glúteo, de tríceps sural. Um exemplo, selecionei esses 3, também porque eu vou ter um tempo para fazer isso. E esse planejamento a gente está falando para dentro de uma sessão de atendimento ou uma sessão de treinamento. Depois eu posso subir e vou subir ali, segundo o Gray Cook, para a parte de mobilidade. Opa, então para agachar esse paciente vai precisar de mobilidade de tornozelo, quadril, às vezes lombopélvica. Então você define o que é mais importante, já que você avaliou essa pessoa antes. Depois na parte de estabilidade, eu também vou precisar da estabilidade de quadril e de joelho. Então nada melhor do que, por exemplo, fazer um recrutamento muscular do complexo posterolateral, dos músculos que envolvem aquela região, por exemplo. Depois que eu fiz a estabilidade, eu vou entrar em potência. Então eu posso trabalhar numa amplitude menor, protegendo ali numa angulação de proteção para aquele joelho, um chest pass, um passe de peito, acelerando uma bola leve em direção à parede, uma amplitude mais segura. Isso pode ser trabalhado como potência para esse paciente, até para treinar o sentado para de pé, que precisa ser feito com impulso, principalmente quando a gente vai da segunda para a terceira fase do sentado para de pé, que pode ser outro vídeo aqui no canal. Comenta aqui, inclusive, se você quer que eu grave um vídeo só falando da tarefa de sentado para de pé, que é uma tarefa completíssima e dá para a gente explorar muito dentro dos nossos atendimentos. E, por último, então, a gente pode trabalhar a força, trabalhar o agachamento propriamente dito, com carga ou não, dependendo do seu objetivo. Deu para entender um pouco desse raciocínio? Não deixa de assistir os próximos vídeos que eu vou continuar falando de raciocínio clínico. Vamos falar de sentado para de pé se você comentar aqui, principalmente se bater aqui pelo menos aí um número X de views, se eu ver que esse vídeo está fazendo sentido. Contem comigo, eu vou continuar por aqui produzindo conteúdo. Mais uma vez, não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o seu comentário e também curtir esse vídeo para que o YouTube entregue para mais profissionais, se você acha que isso faz sentido. Valeu, te vejo na próxima!